Fala, torcida do Palmeiras, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo pessoal, trazendo aí as últimas informações do Verdão. O Verdão que venceu muito bem o Red Bull Bragantino de virada pelo Brasileirão e é líder, vantagem de 4 pontos para cima do Flamengo, que vai ser o seu adversário no próximo domingo. Lembrando que tem a pausa para a Copa do Brasil e no domingo tem este grande clássico aí, disputa diretíssima pela ponta da tabela entre Palmeiras e Flamengo. Pessoal, vamos aqui com o Galvão e amigos e já deixando os créditos ao canal do Galvão na plataforma do YouTube. Agora, sem mais enrolação, torcedor palmeirense, bora pro conteúdo. Agora abriu 4 pontos, correu o risco de estar até perder. Antes de virar contra o Bragantino, estava perdendo a primeira posição. O Flamengo não fez gol no Vasco, em 5 minutos ele virou, né? E os próximos jogos ele tem agora o Ceará, é Copa do Brasil, ele tem o Flamengo jogando em casa, depois tem o Sporting Cristal. Na Libertadores está com 100%, pode jogar qualquer time ali, que ele vai ser o primeiro. Joga em casa, né? Tem essa vantagem. E o Cruzeiro no dia 1º, que é essa coisa da decisão. Para vocês, quem quer falar? Quanto forte é o Palmeiras nesse brasileiro? Porque toda segunda-feira a gente fala, é Palmeiras, é Flamengo. Agora o Cruzeiro chegou. Então, quanto forte é esse Palmeiras? O Palmeiras tem uma consistência, né? De pegada, usando uma palavra que se gosta de usar, né? Moderna, pegada. Quer dizer, eles não se entregam nunca. Quando tem que dar um chutão, eles dão um chutão. Dificilmente você vê o Palmeiras saindo de trás. Porque o treinador sabe que é um risco isso, sair de trás, né? Não tem um Luiz Pereira, né, que saía. Então ele sabe disso, tem a noção e sabe as dificuldades que tem. O Palmeiras sabe onde tem o calcanhar de Aquiles e evita isso. Então tem marcação firme, é um time que pega, que marca, tem bola aérea muito boa, é um time que tem cobrança de falta, é um time que está com uma consistência que nós já falamos desde que iniciou o campeonato, mas agora ele deu uma disparada e tem um treinador que de muita competência. Você, Casagrande, diz que o seu preferido para ser técnico da seleção era o Abel. Era o Abel. E o Palmeiras hoje, na minha opinião, ele tem um elenco muito mais forte do que os anos anteriores que o Abel conquistou. Porque o elenco dele é maior e mais qualificado. Hoje ele modifica e o time consegue manter o que ele quer fazer. Ou ele põe um time que não é o titular da cabeça dele e o time continua forte. Ele tem 6 zagueiros no elenco hoje. 6 zagueiros no elenco. Antes ele tinha 3, agora ele tem 6. Micael, que chegou, Murilo, que jogou, fez gol, o Gustavo Gomes, Benedetti, que é o garoto da base, Naves, que é o garoto da base. Ele tem ali, as laterais são fortes, também tem o Giai, que está jogando bem agora, do lado de lá tem o Piquerez também. Ele conseguiu colocar mentalidade. Então, mas do meio para frente, mas a mentalidade sempre teve. O problema dele é que o Palmeiras caía quando ele tinha que mudar, quando ele tinha que fazer um time misto. O meio para frente hoje, cara, ele tem 2 centroavantes de estilo diferente. Um cabeceador alto e um forte, veloz, força física, finaliza bem, que é o Vitor Roque. Você tem Maurício e Rafael Veiga como cara para criar jogada. Tem as alternativas que o Corinthians talvez não tenha. Hã? As alternativas que o Corinthians talvez não tenha. Não, o Corinthians e a grande maioria dos times. A grande maioria dos times. O Flamengo tem as alternativas? Não, igual o Palmeiras, nesse momento, não. O Flamengo tem muito jogador machucado. Muito jogador machucado. Mas, teoricamente, seriam os dois com mais alternativas. Sim. Para mim, nesse momento, tô falando, a enquete é hoje, né? Claro. Nem o Flamengo, nem o Cruzeiro bate o Palmeiras, na minha opinião, hoje. Opa, então deixa eu perguntar. Agora eu quero ir para você, Mauro. O time é muito focado, muito forte, muito difícil de ser batido. O Corinthians passou por ele no Campeonato Paulista, mas o Hugo está aí para saber. Hoje é o time mais concentrado, time que tem mais jogadas ensaiadas. Palmeiras é o rei no escanteio. Murilo agora 2 jogos, 2 gols de cabeça pro zagueiro. Palmeiras muito bem, já ia no passado com o Gomes. Gustavo Gomes também é muito bom. Gustavo Gomes, já ia no passado, era o Gomes. Quase 2 metros. Agora é o Murilo que está aparecendo. Então, assim, faltam 10 minutos para acabar o jogo, o Palmeiras está correndo como se estivesse com os 15 iniciais. Muito focado, é muito difícil. Agora, são 2 jogaços, né? Hoje o zagueiro do Flamengo falou calma, tal, no Palmeiras, perguntado sobre isso, né? O Léo Ortiz, que vai estar na lista lá, que eu vou te falar, ainda tem a lista. Vamos falar da lista. Aí ele falou, acho que não tem ninguém do Palmeiras na lista, ou pelo menos não vazou ninguém do Palmeiras. Tem quem ache, não sei o que o Hugo pensa,
que essa parada do Mundial pode ser fundamental para isso. Agora, precisa ver com quantos pontos o Palmeiras vai chegar de vantagem até o Mundial. Né? Eu ia chegar nisso com o Hugo, mas o Ricardo falar do Palmeiras... A força mental desse time é magnífica, o Falcão falou tudo. Eu acho que eles estão preparados para ser campeões. Quando eu iniciei no time chamado São Paulo em 91, eu saio, eu vi a mentalidade de um time campeão. E depois com o Tele eles ganham tudo. É esse time do Palmeiras. Todo ano tem a dúvida em relação ao Abel. E concordo com o caso assim embaixo. O elenco é muito forte. É muito mais forte do que anos atrás. O elenco é fortíssimo. As opções que ele tem, e ao longo desses anos, tinha uma coisa que o Palmeiras não fazia, que hoje faz, que é a categoria de base, muito forte. Os garotos que vêm de baixo são fortíssimos. O Palmeiras é uma equipe que sempre, a maneira de jogar, vai disputar qualquer campeonato, Libertadores Brasileiro, Copa do... vai lutar para ganhar. Porque além de ter um elenco forte, tem um treinador, aquilo, assina embaixo casa, meu treinador de fora, se fosse para escolher, era o Abel, para trazer um cara de fora, Abel, que está aqui. Veio um belo treinador. Essa conversa passou, o Ancelotti exatamente, já está resolvido. Entendeu? Mas ele realmente é o treinador que tem um time nas mãos, tem um elenco, aquilo que eu falei a semana passada. Você tem que ter o elenco nas mãos. O Hugo sabe disso, o treinador que tem o elenco nas mãos, meio caminho andado. E tem uma coisa também importante, tem um respaldo da direção absurdo. Ninguém tem. Tem um respaldo, o Abel. Ele tem autonomia, né? E tem autonomia, tem respaldo. Mas assim, quando eu falo assim, ele deu essa mentalidade, o Carlos falou, ele sempre teve, mas quando ele mexia no time, ele mesmo falou, o time caía um pouco. Hoje ele conseguiu ter um time que joga, quem joga, os caras, porque também se não jogar, eles vão sair. Falo do Flamengo, do Cruzeiro, olha, eu não arrisco dizer assim que o jogo é ganho do Palmeiras contra o Flamengo, não. Não dá para arriscar. E nem contra o Cruzeiro. O Cruzeiro talvez seja o time com maior saída. Eu não falei que ia ganhar, eu falei que eu acho que os dois não O conseguem ganhar. momento do Palmeiras é melhor, né? Mas o Cruzeiro tem uma saída, uma velocidade de saída que vai ser um jogo bom para ver. Talvez o Palmeiras seja mais competitivo do que os outros nesse momento. Hugo, o que é jogar contra o Palmeiras? Quanto forte é o Palmeiras? E esses três times hoje seriam... O Corinthians está querendo chegar. A diferença não é tão grande. Do Corinthians de 13 para os 18 do Flamengo, são 5 pontos. Isso tem... Nona rodada, gente. Nona rodada, 9 por 18. Se eu não fugir da escola, não chegamos nem na metade do primeiro turno ainda. Na metade do primeiro... No fim do primeiro tempo da próxima rodada, nós vamos estar na metade do primeiro turno. Mas o que é o Palmeiras? Acho que eu concordo com a fala sobre o Abel, né? É um treinador que implantou essa mentalidade vencedora ali na equipe do Palmeiras. É uma equipe que vem estruturada há muito tempo, vem com o mesmo treinador há muito tempo, isso facilita o trabalho, né? E, bom, os resultados aparecem, mas é um jogo que eu gosto de jogar. Tem jogos. Eu fiz a transmissão na Amazon Prime, eu e o Mauro fizemos ontem. É um jogo desses, assim como é o Grenal, no Rio Grande do Sul, como é o Cruzeiro e Atlético, que foi o jogo que fiz ontem. Pode não ter sido um grande jogo, mas a entrega dos jogadores, a intensidade foi a expressão que eu usei ontem, é como no Grenal, é como no Corinthians e Palmeiras, é como no Bavi, é mais até no Flamengo e Vasco do que no Fla-Flu, que é uma grande rivalidade. São jogos diferentes, né? São jogos diferentes. É que são jogos que são emblemáticos pra gente que está lá dentro do campo, são jogos que pode mudar a nossa trajetória dentro do clube, dentro de uma competição, como eu acho que foi o ano passado. A gente vê num momento muito ruim, uma vitória no Clássico dentro da nossa casa, como foi no derby, ganhamos 2-0 e a gente consegue ter uma sequência de vitórias. Então são jogos que dá confiança para quem ganha ali. Jogar jogo difícil e duro é bom, né? É bom. A vida é sempre bom. Sonhar, a pessoa tem que sonhar. Quando você para de sonhar, você para... É isso aí, torcida do Palmeiras. E vamos, pessoal, para mais uma notícia. Vitor Roque se reapresenta após problemas particulares e Michael treina sem restrições no Palmeiras. Verdão recebe Ceará às 19h30 na quinta-feira pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Palmeiras se reapresentou com novidades nesta segunda-feira após a vitória por 2-1 sobre o Red Bull Bragantino no último domingo. É o caso da participação no treino do zagueiro Michael e dos atacantes Bruno Rodrigues e Vitor
Roque, que havia sido desfalque no fim de semana por causa de problemas particulares, liberado pelo clube para se juntar à família após a morte da avó. O Palmeiras agora se prepara para enfrentar o Ceará às 19h30 de quinta-feira no Allianz Parque, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Verdão venceu o jogo de ida por 1-0 no Castelão com gols de Gustavo Gomes. Michael, desfalque desde o mês passado por uma entorse no tornozelo esquerdo, treinou sem restrições e volta a ser opção para o técnico Abel Ferreira. Bruno Rodrigues, em transição física, como previsto, ainda deve levar mais tempo que o zagueiro no processo de recuperação. Os atletas que foram titulares em Bragança Paulista fizeram recuperação na parte interna do centro de excelência, enquanto os demais foram a campo e fizeram um trabalho técnico com duas equipes de 11 jogadores em 2 tempos de 20 minutos. É isso aí, torcida do Palmeiras. Se não é inscrito no canal, pessoal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Verdão. O Palmeiras tem o Ceará no meio de semana na Copa do Brasil e no final de semana tem a preparação já, pessoal, para o clássico contra o Flamengo. Disputa diretíssima pela liderança do campeonato. Valeu, pessoal, e até a próxima.